Enquanto tudo corre lá fora, aqui a gente respira. Esse é o Enquanto Respiro, um podcast sobre as pausas que a gente precisa e os pensamentos que surgem nelas. Oi, você é do tipo que faz planos pra tudo? Tipo assim, você é aquela pessoa que tem o seu ano planejado, as suas metas pro próximo ano? Não só umas metas superficiais, mas sim você planeja todos os seus passos que você vai dar no futuro da sua vida? Você pensa em cada detalhe que vai acontecer com você nos seus próximos anos de vida? Como se tudo que você escolhesse viver hoje e as decisões que você toma hoje no seu presente, elas tivessem que durar para sempre. Daqui a 30 anos, você ainda vai estar colhendo a decisão que você tomou hoje, o caminho que você decidiu trilhar hoje? Ou você é mais do tipo que vive a vida assim, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Como que você é por aí, minha querida amiga? Porque eu já fui muito esse primeiro tipo de pessoa que faz todos os planos para os próximos anos e acha que isso realmente vai acontecer e acha que esses planos nunca vão poder mudar. Vocês já tiveram isso? De, tipo, planejar o seu futuro e ter uma visão rígida sobre ele? Como se o que você escolheu hoje, o caminho que você escolheu hoje, vai perdurar pro resto da sua vida, vai perdurar para sempre e não vai ter possibilidade de mudança? Ai, minha amiga, vamos conversar sobre isso hoje e vamos bater um papo aqui bem profundo, porque esse é um assunto que tá comigo há muito tempo. É uma grande questão na minha vida. Eu já sofri bastante com essa visão rígida que eu tinha sobre a vida e sobre o mundo, principalmente nos momentos que a vida não quer colaborar com a gente. Sabe, quando a gente fez aquele destino, a gente fez aquele plano, aquele planejamento perfeito, e aí a vida vai e coloca um imprevisto ali. Ela vai e te faz de todos os jeitos recalcular essa rota. Pois é. Aconteceu isso comigo há pouco tempo, né? Foi no começo desse ano e foi bem doloroso pra mim passar por isso. Foi algo assim que eu tive que refletir muito, que eu tive que conversar muito, que eu tive que internalizar bastante, assim, pra conseguir entender tudo isso. E eu acho que depois que essa chave virou na minha cabeça, eu consegui olhar pro futuro de um jeito mais leve. Não tô dizendo que tá tudo resolvido e que agora eu não tenho problemas com os meus planejamentos e que eu só vou viver na minha vida, Deus dará e seja o que Deus quiser, tá bom? Não tô falando isso. Muito pelo contrário. Mas hoje em dia eu tento olhar os planejamentos que eu tenho na minha vida um pouco mais flexível, com um olhar mais flexível. Sabe? Entendendo que aquilo pode acontecer, como aquilo pode não acontecer. Ou talvez que aquilo possa acontecer, mas não aconteça exatamente do jeito que um dia foi planejado por mim. Bom, pra gente entrar de vez nesse assunto, eu vou dar uma contextualizada, porque aqui eu vou ter que falar das minhas experiências, né? Eu acho que a gente vive num mundo que nenhuma experiência é única. Então, eu acho que provavelmente, talvez você que esteja ouvindo aí do outro lado, vai me entender em algum momento, vai se identificar com isso. Mas eu vou contar a minha experiência para poder depois a gente generalizar e conseguir completar o nosso raciocínio de hoje. Bom, eu já falei para vocês aqui em outros episódios sobre a minha faculdade, sobre o estágio que eu fiz, mas não sei se você ouviu esses outros episódios. Mas, basicamente, eu fui fazer faculdade numa cidade longe da cidade dos meus pais, da onde eu morava, da onde era a minha origem, enfim, da onde eu sempre morei minha vida toda. Eu fui fazer uma faculdade um pouco longe, assim, dava basicamente aí umas 4 horas de carro, de ônibus nem se fala, né, que isso dobra, então eu ficava, tipo, 8 horas dentro do ônibus pra chegar na cidade da minha faculdade. Enfim, e aí, quando eu tava escolhendo meu estágio, eu tinha todo um planejamento pra essa época da minha vida, de que eu queria fazer estágio
na região perto da cidade dos meus pais. Então eu queria voltar um pouco mais perto da minha família para poder realmente ficar perto deles. Mas tudo isso tem um porquê, né? Por que que eu queria tanto voltar para a cidade dos meus pais? Simplesmente porque, na minha visão daquela época, eu achava que a vida era linear. Bem resumidamente, eu achava que a vida era linear. Então eu achava que eu ia fazer meu estágio numa cidade, numa empresa. Em seguida, com certeza, eu ia ser efetivada nessa empresa. E aí, eu ia criar minha vida ali, nessa cidade, trabalhando nessa empresa. Eu ia crescer ali dentro. Eu ia morar nessa cidade. Eu ia criar raízes nessa cidade. Ter filhos, construir uma família nessa cidade. E morar para sempre nessa cidade. Sim, sempre tive esse pensamento de que as coisas iam ser assim pra sempre. Sabe? Que as coisas não iam mudar. Não existia a possibilidade de mudança, de um recalcular rota no meio desse caminho todo. E aí, como eu tinha esse pensamento e essa visão sobre o meu futuro, eu realmente planejei todo o período do meu estágio. Então, eu planejei atrasar um pouco a minha faculdade para eu conseguir deixar o meu estágio em um período que eu não tivesse mais matéria na faculdade, para realmente eu conseguir mudar de cidade, para realmente eu conseguir ir para essa região que eu quisesse, onde eu quisesse, e não estar presa à faculdade, sabe? Não ter essa parte com a faculdade, essa pendência com a faculdade. Porque eu achava que onde eu fosse morar, sabe, era onde eu ia construir minha vida e tudo mais. E como eu não queria ficar na região da minha faculdade, né, da cidade da minha faculdade, eu não queria estagiar ali, porque eu achava que se eu estagiasse ali, pronto, acabou minha vida e ia ser ali. E eu não queria isso. Então eu fiz de tudo pra não ter matéria no ano que eu fui fazer estágio. E isso aí, gente, deu tudo certo. Meu planejamento até aí tava incrível. Eu consegui um estágio perto da cidade dos meus pais. Eu morava a 1 hora da cidade dos meus pais. Então, assim, eu consegui ir basicamente todo final de semana pra lá. Tava tudo incrível, assim. Tipo assim, tudo saindo como planejado, conforme planejado por mim anteriormente. Mas aí, né, que vem o universo. E vem a vida. E vem, sei lá, o destino, as energias. Como você quiser chamar essa força que existe, que mudou todos os meus planos, entendeu? Que fez tudo isso virar de cabeça para baixo. Então, eu não fui efetivada. Começou por aí. Eu não fui efetivada no meu estágio, na empresa que eu estagiava. Então, a partir desse momento, eu já me vi sem rumo, tipo assim, e agora? O que que eu vou fazer da minha vida? Só que nesse meio do caminho, eu conheci meu namorado mudou de cidade, ele veio para uma cidade mais próxima ainda da cidade que eu fazia faculdade, e aí eu vim com ele pra cá. Ou seja, os meus planos não só não funcionaram, né, não só aconteceram do jeito que eu imaginava que acontecesse, como aconteceu o que eu não queria que acontecesse, que é eu voltar para a região que eu fazia faculdade, eu voltar para uma região longe dos meus pais, e eu achar que eu vou construir toda a minha vida e todas as minhas raízes aqui nessa cidade. E assim, gente, quando tudo isso aconteceu, quando eu tava no meio desse furacão, porque pra mim foi realmente assim um furacão, tudo isso acontecendo, foi muito difícil pra mim, foi muito dolorido, porque não era isso que eu queria, não era isso que eu tinha planejado. E eu não entendia por que tudo que eu tinha planejado não tinha dado certo. Porque assim, eu acho que quando a gente tem essa visão de vida, é porque outras pessoas ao nosso redor tiveram esse destino. Então, eu já vi pessoas ao meu redor tendo essa linha tênue na vida mesmo, né? Eu ia falar na vida profissional, mas enfim, engloba profissional, engloba vida pessoal também. A pessoa estagiou, a pessoa foi efetivada, e a pessoa tá morando até hoje, trabalhando até hoje nessa empresa, construiu família, enfim. E aí eu achava que eu ia ser assim também. Então eu acabava me perguntando o que eu tinha feito de errado e me culpando pela minha vida ter essas mudanças e estar saindo fora do meu planejamento. Foi muito difícil essa fase, assim. Foi bem complicada mesmo. Mas hoje, depois que eu saí desse furacão, e graças a Deus eu consegui sair desse furacão que estavam meus pensamentos, eu percebo o quão libertador foi conseguir me desvincular dessa visão que eu tinha sobre o meu futuro, sobre a vida e sobre o mundo. Porque eu acho que a vida é isso, sabe?
A vida, ela não é estática. A vida, ela é uma constante mudança. Vocês já ouviram a frase que tudo que se move está vivo? Tem vida? Alguma coisa assim a frase. E é exatamente isso. Você já parou pra reparar que tudo que é vivo no universo, tá em movimento? Não tá estático. Não fica estático, não fica parado. Por que que a gente quer que a nossa vida não tenha mudanças no meio do caminho? E eu acho que o que é mais difícil dentro disso tudo é que quando a gente faz planos para o futuro, quando a gente se imagina no futuro, quando a gente tem essa certeza de que as coisas vão acontecer do jeito que a gente planejou, a gente se agarra a uma segurança. Mas essa segurança, ela é falsa. Ela não é uma segurança verdadeira, porque a gente não consegue ter certeza de que as coisas vão acontecer exatamente desse jeito. Às vezes, o que a gente planejou vai acontecer e ok, tudo bem. Às vezes, o que a gente planejou não vai acontecer e vai ser tudo diferente. E às vezes o que a gente planejou vai acontecer, mas não exatamente do jeito que a gente planejou. Eu vejo que a gente tem esses 3 caminhos. E mesmo assim, a gente se agarra muito, pelo menos eu sempre me agarrei muito, nesses meus planejamentos, achando que isso me dava uma segurança, achando que isso era determinante para minha vida, que a Mariana do futuro ia estar vivendo tudo que a Mariana do presente hoje imagina e planeja. Então, sair um pouco dessa visão foi realmente algo libertador pra mim. E aqui eu não tô falando que a gente não pode ter planos, que a gente não deve planejar o nosso futuro, que a gente não deve sonhar com o nosso futuro e tentar guiar a nossa vida para esse planejamento. Porque eu acho que sim, planejar a vida é muito importante. A gente ter essa visão de futuro, da onde a gente quer estar no futuro, é muito importante. A gente precisa disso para nossa vida, sabe? A gente não pode só ir vivendo, levando com a barriga e é isso, sabe? Mas a gente tem que ter uma visão de que às vezes aquilo que a gente está planejando vai mudar. A gente não pode ter esse olhar de algo rígido e de algo imutável sobre a nossa vida. E mais uma coisa que eu queria colocar aqui, mais um ponto. A escolha que a gente faz hoje, ela não necessariamente precisa durar a nossa vida toda. Então, era um pouco dessa visão que eu tinha também, sabe? De, primeiro, como eu disse, me agarrar nessa segurança de que o que eu planejei ia acontecer. E eu tinha uma outra visão que era o que eu planejei hoje ia acontecer para minha vida inteira. Então, eu ia estar em uma outra cidade, eu ia morar numa outra cidade, eu ia conseguir um emprego nessa outra cidade e eu ia viver nessa outra cidade, assim, a minha vida toda, para sempre. Sem considerar a possibilidade de mudança. De que às vezes a gente tá num lugar e a gente não gosta de estar nesse lugar. E tá tudo bem a gente mudar. Sabe, tá tudo bem a gente olhar e falar assim, isso aqui já não tá mais fazendo sentido pra mim. Quero buscar outros caminhos, quero buscar outras coisas. Não tem problema nenhum nisso. Nada na nossa vida é permanente, sabe? As coisas não duram pra sempre. Nada, 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 nada. E eu acho que é isso, sabe? A gente precisa aceitar mais que as coisas podem acabar e que isso é algo positivo para nossa vida, porque isso faz parte realmente da vida e do movimento que a vida tem, sabe? De ciclos que se encerram, de novos ciclos que começam, de mudanças que acontecem, enfim. E a pessoa que você é hoje não é a mesma que você vai ser amanhã. A pessoa que você era ontem não é a mesma pessoa que você é hoje. E com isso, a gente cresce, a gente amadurece. E com isso, a gente vai mudar também o nosso rumo. A gente vai mudar onde a gente quer chegar. E tá tudo bem a gente recalcular essa rota. Tá tudo bem mudar o rumo e o caminho que a nossa vida tá levando. Eu falo isso porque quando eu tava no meio desse furacão, sem encontrar uma saída, e que eu tava sofrendo bastante com essa ideia de que a minha vida não tava seguindo os meus planos, e eu não tava encontrando uma luz no fim do túnel, eu ainda não tava aberta a novas possibilidades e a novas vivências aqui dentro. E aí, quando começaram a aparecer novas oportunidades que tinham a ver um pouco mais comigo, até mais do que o meu estágio, até mais do que a empresa que eu estava trabalhando antes, foi aí que eu comecei a
ampliar a minha visão sobre tudo isso e enxergar isso de uma forma diferente. Então, hoje, morando nessa nova cidade, eu tô tendo oportunidades que talvez, vivendo lá onde eu estava vivendo antes, eu não teria, sabe? Eu não conseguiria viver o que eu tô vivendo hoje, morando aonde eu estava morando e tendo a vida que eu tinha antes. E essas oportunidades que eu tô vivendo hoje também são oportunidades novas, que, assim, eu não sei se eu vou gostar de estar no lugar que eu estou hoje. Eu não sei se eu vou gostar de me expor a tudo isso, do jeito que eu tô me expondo, vamos dizer assim, de estar vivendo tudo isso. Mas eu acho que a graça da vida tá aí, sabe? Quando a gente olha pra vida com algo mais flexível, a gente entende que a vida muda e que, por exemplo, eu escolho uma oportunidade, um caminho pra trilhar hoje. Se daqui a 2 meses eu olho para esse caminho e falo, meu Deus, esse caminho não tem nada a ver comigo, eu não tô feliz aqui, eu não quero mais esse caminho, agora eu quero mudar e eu quero ir por esse outro caminho. Tá tudo bem, a vida ela tem essa possibilidade, sabe? A gente pode realmente fazer essas mudanças, pode escolher o caminho que a gente vai. Mais do que isso, eu acho que a gente pode experimentar as coisas da vida. Então, a gente pode se jogar em alguma coisa que a gente não conhece só para entender se a gente gosta daquilo. Não tem problema nenhum. As coisas não são para sempre. Não é porque eu tô escolhendo um caminho hoje que uma oportunidade se abriu para mim hoje, aqui onde eu tô, que eu vou viver isso pro resto da minha vida. Quando eu tive essa virada de chave, essa virada de pensamento realmente, eu percebi que eu passei a olhar para o meu futuro, para os meus planejamentos, de uma forma muito mais leve. Porque eu entendi que eu realmente posso escolher um caminho hoje e mudar de ideia daqui a algum tempo. Que eu tenho essa opção de mudar. E aí, se eu não gostar, eu mudo de novo, mudo de novo, mudo de novo. A gente tem essa flexibilidade na nossa vida, né? Claro que, né, aqui um parênteses, a gente tem essa flexibilidade na nossa vida fazendo planejamentos, enfim, né? E não só vivendo a vida como Deus quiser e só jogando pro universo. Mas eu acho que é importante a gente ter esse pensamento de que se a gente quer mudar, a gente pode se planejar para mudar tudo isso e a gente pode fazer novas escolhas e traçar novos caminhos dentro do nosso trajeto. A gente precisa trazer essa flexibilidade, sabe? Esse olhar mais volátil realmente para a coisa, aprender a flexibilizar essa visão de vida. E aí, mais um ponto aqui, né? Será que a mudança é tão ruim assim? Será que, meu Deus, ela é o fim do mundo? Será que eu estaria feliz vivendo nos planos que eu fiz há 5 anos atrás pra mim? Pensa aí se você estaria feliz. Se imagine, né? Lembre aí de você há 5 anos atrás e o que você imaginava pra sua vida há 5 anos atrás. Você estaria feliz vivendo nesse seu planejamento? Talvez sim, mas talvez não, sabe? Porque a gente muda. Talvez você não seja mais a pessoa de 5 anos atrás. Então não tem por que a gente ter essa visão do nosso futuro tão rígida também. Não tem por que a gente achar que o caminho que a gente escolher hoje, ele vai perdurar pro resto da nossa vida, sendo que o caminho que a gente escolheu há 5 anos atrás já não tá mais no nosso presente. A gente já mudou tudo isso. E a vida, ela é isso, né? Ela é feita de fases, ela é feita de testes, de ajustes. E estar nesse completo movimento é sinônimo de estar viva, né? De você estar vivendo a sua vida mesmo. Num resumo muito breve, né? Muito pequeno, a vida, ela é sinônimo de impermanência. Talvez você sempre teve essa ideia de que a vida era impermanência. Se você sempre foi assim, minha querida, parabéns, porque eu acho que você é um ser evoluído. Mas, se caso você não pense assim, talvez seja interessante fazer esse exercício, sabe? De olhar para o seu passado, entender aonde você estava, aonde você queria chegar e aonde que você está agora. E colocar isso, projetar isso para o seu futuro também. Bom, o nosso respiro da semana de hoje é exatamente esse que eu finalizei aqui esse episódio. Então,
Eu quero te convidar para você fazer esse exercício de imaginar a sua vida tomando rumos diferentes. Então, pensa aí em alguma coisa que você tem planejado esses dias, ou tem planejado há algum tempo, planejou para esse ano, planejou para o ano que vem, né? O ano aí, a gente já tá em novembro, já estamos pensando em metas e objetivos para o ano que vem. Então, pega talvez essa visão que você tem aí para 2026 e pense o que aconteceria se a vida tomasse um rumo diferente dessa que você tá imaginando. Porque às vezes a gente acha que, nossa, o mundo vai acabar. Não sei em que fase da vida você tá. Às vezes você tá terminando a sua faculdade, às vezes você tá terminando o seu ensino médio, prestes a entrar numa faculdade. Às vezes você tá trabalhando, tá com planos de ter filho, subir na carreira, né? Tentar novas chances dentro da empresa que você trabalha, começar um novo empreendimento, enfim, não sei. Mas pensa aí que caso esse planejamento que você tenha hoje, ele não der certo, a vida te apresentar outras coisas, isso vai ser muito ruim? Você acha que você vai conseguir olhar com mais leveza para essa mudança? Você tem esse olhar flexível para sua vida? Ou para você vai ser o fim do mundo essas coisas não acontecerem? Porque eu acho que se for o fim do mundo, você vai precisar exercitar um pouquinho mais essa visão e entender que às vezes realmente não é para acontecer alguma coisa na sua vida e é para acontecer por outros caminhos. Então o respiro da semana é exatamente esse: você fazer essa reflexão de o que aconteceria com você, como você reagiria se o plano que você tá fazendo hoje, ele não desse certo no futuro. E eu quero te convidar a permitir ter esse olhar e a pensar em novas possibilidades na sua vida, sabe? Às vezes tudo que a gente precisa é simplesmente mudar a visão e o nosso pensamento sobre as coisas. Se você gostou desse episódio, compartilha com uma pessoa que você enxerga que tem esse olhar um pouco mais rígido para o futuro ou que quer controlar o futuro estando no presente. Comenta aqui no episódio também se você já passou por algo parecido e se você gostou desse nosso episódio. Não esquece também de seguir o nosso perfil no Instagram, é @oenquantorespiro. Eu vou deixar também aqui na descrição do podcast para você clicar no link e ser direcionado direto para lá, tá bom? Obrigada por respirar comigo em mais um episódio e até terça que vem.